Suicídio como sociedade? Ela é do saudoso Betinho, um anúncio dos tempos que vivemos. Mas a exemplo do próprio Betinho, um número cada vez maior de pessoas não aceita esse futuro anunciado de violência e destruição social. Um bom exemplo de trabalho efetivo para mudar esse quadro é o projeto Se Essa Rua Fosse Minha, que você vai conhecer aqui, hoje, no programa. Não saia daí, o Responsabilidade volta já. Olá! Início de ano tudo muda. Pois é, o Responsabilidade também. Agora a gente vai estar aqui na Band toda sexta-feira, às 7h30 da manhã. É isso aí. Quanto mais responsabilidade você assiste, mais responsável você fica. Até sexta. Estamos de volta com Responsabilidade. Aqui no estúdio comigo, Antônio César Marques, secretário da ONG Se Essa Rua Fosse Minha. Bom dia, César. Bom dia, cara. Interessante esse nome, Se Essa Rua Fosse Minha, da ONG. Qual é a razão disso? A inspiração principal é na música infantil, no acalanto que a gente tem, que fala de preparar a rua, a cidade, o país, né, com coração para as crianças. Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar com pedrinhas de bilantes para o meu Mopassá. Que lindo. Isso é uma profunda declaração de amor às crianças, e todas as crianças, não só os nossos filhos, mas aqueles também que nos parecem estranhos, que estão nas ruas, que a gente não reconhece como nossos. É verdade. E por que você abraçou essa causa? Você mesmo já foi beneficiado por algum trabalho social? Não, mas de qualquer forma eu fui sensibilizado na comunidade onde eu morava, em São João de Meriti, Baixada Fluminense, pelas crianças que eu via, e criança que eu era, a necessidade de ter lugar de encontro. Lugar de pensar oportunidades, lugar de sonhar com um futuro diferente daquele lugar, daquele momento que a gente vivia. Qual é a transformação que você percebe a partir assim, das informações que vocês permitem, das aulas que vocês dão? O que você sente assim, até agora? Nesses 15 anos a gente tem resultados muito concretos no sentido da transformação pessoal de algumas crianças, de alguns jovens. Por exemplo, hoje a gente tem um número talvez de uns 10 jovens na nossa casa, sede em Laranjeiras, que estavam em situação de rua e hoje são professores. Hoje tem uma relação de educar outras crianças. Alguns jovens que descobriram a arte, em especial o circo, se formaram na Escola Nacional de Circo, e hoje estão dando aula aqui. Tem uma história interessante, um menino que a gente encontrou no Leblon, que veio de Juiz de Fora, estava aqui na rua, se formou na Escola Nacional de Circo e hoje tem 2 escolas de circo na Noruega. Uau, quer dizer, ele se formou aqui e depois pôde ir para o exterior ensinando o que aprendeu aqui, é isso? E hoje tem 2 escolas na Noruega. Ah, ele é proprietário de 2 escolas de circo? Proprietário de 2 escolas. Que legal, que orgulho, né? Vocês, através do Se Essa Rua, poderem promover toda essa transformação. Vocês têm alguma parceria com a Escola Nacional de Circo? Não diretamente, mas a Escola Nacional de Circo está sensível à preparação que a gente tem dessas crianças, desses jovens. No início tinha até um certo preconceito. Como é que a escola vai lidar com esses alunos que tem toda uma outra dificuldade, uma outra percepção, um tipo de maneira de estar no mundo diferente? Porque até então a história da Escola Nacional de Circo sempre foi muito com jovens de classe média alta. Então tinha uma dificuldade de lidar com essa população. Interessante você falar isso, porque eu achava que o foco deles era a arte, independentemente de nível de classe social, de cor de não pele. Que eles focassem isso, mas a procura natural era ou de grupos que vinham de história de artistas, circenses, das famílias, ou jovem de classe média que estava fazendo teatro, música, que tinha noção dessa informação. A partir da gente começou a aproximar esse grupo. E o que te faz ser tão apaixonado? Conta um pouquinho de como você, César, chegou nisso. É isso, com 13 anos, eu em São João, a partir de um trabalho em comunidade de base da igreja, comecei a partir do que eu já tinha de tocar violão, de fazer atividades com festa junina, como isso aglutinava crianças. E a partir daí a gente começou a pensar das dificuldades que a gente tinha. De espaço, naquela época ainda tinha campo de futebol, mas espaço para se encontrar, para criar. E isso foi, de alguma forma, me apaixonando, mas principalmente por ver que quando você dá a oportunidade, o quanto essas crianças respondem, o quanto elas são criativas, que tem a ver com o aprendizado de toda a dificuldade que tem, que você começa a aprender formas de sobreviver. Tem uma imagem que eu acho muito bonita, ligada a muitas coisas que eu vi das crianças e minha pessoal. É uma história muito comum na Baixada Fluminense, nas periferias, você ter aquelas valas abertas, que é resultado do descaso público dos teus esgotos.
Mas, independente disso, as crianças ainda botam um barquinho, ainda sonham, como eu sempre digo, a sair na cidade dos apartamentos. Então, independente de uma situação toda de descaso, de opressão, não tem como impedir que a criança sonhe que deseje uma outra coisa. Agora, esse sonho pode efetivamente ser tolhido, se não tem efetivas oportunidades para que elas possam achar que tem direito, que tem possibilidade, tem um outro lugar. Agora, o que é fundamental perceber também, que essa responsabilidade não é só delas, é de quem está num outro lugar e acha que essa situação é confortável porque o meu filho não passa por isso, né? Eu não vejo essa situação. Mas existe isso? É óbvio que existe. Que maldade. Existe. Na verdade, assim, como a gente fala, por exemplo, quando a gente trabalha com situação, com criança que está em situação de risco, de rua na Zona Sul, a grande questão de muitas pessoas que estão por aqui é que essa criança não tem que estar na rua não porque tem uma perspectiva de proteção, é porque ela representa a sujeira desse espaço da rua da Zona Sul. Mas você não acha que esse olhar está mudando, até pela incidência tão grande da violência, está todo mundo se engajando, todo mundo sabendo que tem que dar uma participação nessa área social, que é o social que vai fazer a melhoria da qualidade de vida de todos? Eu acho que tem, efetivamente, mudança de algumas pessoas. O que a gente não pode negar é que também é um grupo que tem uma visão extremamente repressora sobre isso. Assim como quando você falou dos valões, você disse que é um descaso do governo, que eu até concordo, mas também acho que a população é bastante, assim, alguns, né, a gente não pode generalizar, mas a gente vê sofás, fogões, tábuas de privada jogadas dentro de valões também. É um descaso da população, você também não acha? Acho, mas mesmo tempo que você acha tudo isso lá, você não acha as latas de lixo, você não acha o carro que passa. Isso não também é uma justifica. verdade. É verdade. Não justifica. Agora, efetivamente, tem pessoas que têm um papel político, né, social, profissional, de estabelecer possibilidades. É diferente quando eu estou por aqui, que a gente tem latões, latas, caixas em todos os lugares. Não facilita, justifica, né? Mas também é muito mais simples você culpabilizar aquele que tem menos recursos para resolver as questões. E se a pessoa não tem acesso, não sabe como fazer, como? Então como? Sim. Quando a gente esteve lá também fazendo a matéria, nós estivemos no Cerro Corá. Quer dizer, são várias as ramificações do Cessa Rua. Essa é uma delas? Isso. O Cessa Rua, desde 92, começou principalmente a desenvolver uma metodologia chamada circo social. Era trabalhar um pouco com as técnicas de circo, pensando em possibilidade de educação e de inclusão. A gente começou nas ruas, trabalhando com o pessoal da Intrépida Troupe, que é um dos grupos mais considerados de circo contemporâneo, depois com teatros e anônimo. E essa metodologia, inclusive, ela foi absorvida pelo Cirque du Soleil, que trabalhou essa metodologia no mundo. Então, você vai ao site do Cirque du Soleil, eles vão dizer que essa metodologia começou em 92, no Rio de Janeiro, com Cessa Rua. É mesmo, né? Então, que hoje informação, a gente tem, tá vendo? Olha hoje aí, a gente informação tem, preciosa. Hoje a gente tem circo social nas 5 regiões do Brasil. Tem uma rede chamada Circo do Mundo, que Cessa Rua é um dos articuladores. Esse ano a gente deu um curso aqui no Recife, junto com artistas do Cirque du Soleil, né? Que junta o que eles têm de conhecimento técnico com o que a gente tem de proposta pedagógica. Né? Agora, esse ano também eu vou ao Canadá discutir um pouco essa coisa de metodologia, como é que a gente faz no Brasil. Eu acho que é uma coisa interessante, na perspectiva do Norte, sempre apoiar, né, o Sul, no sentido da dificuldade que a gente tem, né, o chamado terceiro mundo e tal, perceber que hoje tem uma perspectiva enorme de pensar como é que a gente constrói metodologia para lidar com essas situações adversas que a gente tem, porque eles também têm. Tem algum brasileiro no Circo du Soleil vindo do Cerro Corá ou de algum dos trabalhos do Cessa Rua? Não, trabalho teve o Rodrigo, que eu falei que hoje já tem duas na escolas Noruega lá que teve no Soleil um período. Então a gente começou lá e depois dessa ideia que se expandiu pelo mundo, pelo Brasil, a gente começou a trabalhar no Rio de Janeiro em vários locais. A gente começou a montar circo em Queimados, São João de Meriti, Paciência, Niterói, em vários locais com parcerias com grupos que estavam trabalhando lá. O de São João, acho que a gente fez até uma matéria na Casa de Cultura. São João, na Casa de Cultura. Ah, então você já viu aqui, você que acompanha a Responsabilidade, já viu a Casa de Cultura de São João de Meriti, que já apareceu aqui. Isso. É uma parceria de vocês, então? Uma parceria onde a gente desenvolve metodologia de circo. E foi nessa perspectiva que a gente começou a trabalhar no Cerro Corá, que é uma comunidade que tem acima do Cosme Velho, e lá desenvolve um trabalho com a média de 300 crianças, não só circo, tem todo acompanhamento familiar, toda uma discussão de desenvolvimento comunitário. Ah, certo. Então vamos aproveitar para assistir esse trabalho lindo que você desenvolveu lá de circo no Cerro Corá? Com certeza. Roda o VT, por favor. O
que tem de original na nossa matéria de hoje é que a ONG Se Essa Rua Fosse Minha percebeu que a maioria das pessoas que se inscrevia lá era da comunidade do Cerro Corá. Então eles decidiram trazer a quadra aqui justamente para dentro da comunidade, onde eles praticam atividades circenses, futebol, capoeira, teatro, acompanhamento escolar, tudo. Olha só que legal. Essas são as crianças que já fazem parte da escola de circo. É um projeto que atinge essa comunidade do Cerro Corá, que fica bem aqui próximo à Rua Cosme Velho. E nós realizamos atividades em parcerias com as escolas locais, em parceria com a rede social do Cosme Velho, em parceria com os nossos financiadores dos projetos, e são atividades de circo, malabares, trapézio, diabolô. E você, Nego, entrou pro projeto pequeno? Tá, eu entrei no projeto pequeno, eu tinha 10 anos de idade, 8 anos e tal. Aí, poxa, lá eu fui acolhido, fazia várias atividades, que era arte de marcenaria, oficina de marcenaria, fazia aula de circo. Se Essa Rua Fosse Minha me ensinou todas as bases de circo. Hoje eu estou aqui no projeto Dando Bola para a Vida, que é apoiado pelo Se Essa Rua Fosse Minha, e estou passando meus conhecimentos que eu aprendi na Escola Nacional de Circo, Intrépida Trupe. E hoje estou passando todas essas informações para as crianças e adolescentes aqui da comunidade do Cerro Corá. É bacana, porque antes eu era um menino de rua e hoje em dia eu sou professor aqui no circo e sou muito grato por estar passando a minha experiência de vida para as crianças e adolescentes aqui da comunidade do Cerro. Estou muito grato com isso. O que você aprendeu no Se Essa Rua Fosse Minha, hoje você ensina para a comunidade, né? Porque, poxa, os educadores do Se Essa Rua Fosse Minha trabalharam comigo, sabe? Naquela época eu era pequeno, era um menor infrator, gostava de ficar roubando, cheirando cola. E hoje, poxa, eu faço o trabalho que eles fizeram comigo. Interessante, César, o trabalho que esse rapaz, o Nego da Bahia, desenvolve, né? Qual é a história dele? Ele veio da Bahia, mais ou menos com 7, 8 anos, saiu porque tinha dificuldades, violência familiar, e veio com uma prostituta para a Vitória da Conquista, depois para o Rio, Central do Brasil, e parou em Copacabana. Mas não era da família? Não. Uma conhecida. Uma outra que ele encontrou porque já andava na rua na Bahia. Entendi. Então a gente encontrou, começou a trabalhar com ele, entre outras coisas, mostrou o circo, e ele mesmo diz que quando começou a trabalhar com o circo, percebeu algumas janelas, alguma possibilidade de fazer uma mudança na vida dele. Então ele começou a frequentar a casa da gente em Laranjeiras, depois teve uma casa de acolhida que a gente administrava em Vila Isabel, morou lá, depois morou em República, e começou a fazer Escola Nacional de Circo. Então ele entrou na escola, se formou na escola. E hoje em dia dá aula. Dá aula, e mais do que isso, ele volta às ruas, e hoje é um dos artistas mais reconhecidos nessa área de circo, como um artista circense de rua. É alguém que monta um trabalho e desenvolve na rua. Então ele é contratado pela prefeitura, por grupos profissionais, constituiu a família. Sabe por que eu acho legal, César, e a razão de eu ter te perguntado isso? Porque frequentemente, quando a gente faz o programa aqui, entrevista pessoas de comunidades, alguns que já foram até, já cometeram delitos, já foram presos e tudo, a gente nota que com frequência as pessoas se justificam e dizem: meu pai separou da minha mãe, eu fiquei chateado, eu fiquei magoado, eu fui abandonado. E aí você conta uma história dessa, né, que pelo que eu estou te descrevendo, te relatando, facilmente ele poderia dizer: não, eu sou uma vítima social e eu quero então ser um assaltante, uma pessoa que vai pelo caminho do mal, e ele justamente escolheu o caminho do bem. Quer dizer, é possível, né, César? Claro, é bastante possível que alguém que tenha qualquer diversidade na vida consiga se reestruturar, consiga pensar novas possibilidades, consiga inclusive ter novas proposições para os seus próprios filhos. Você acha que a escolha é individual? Não. Não? Eu não acredito só na escolha individual. Acho que tem que perceber o individual e tem que perceber o meio, o coletivo que ele convive. Né? Quer dizer, tem que ter oportunidade. Eu acho que é fundamental que tenha. Na verdade, ele está falando de uma sociedade que o tempo todo é excludente. O tempo todo está colocando alguém que já está num gueto cada vez um buraco. Então é fundamental que apareça mais oportunidade. É fundamental que quem tenha mais possibilidade entenda que
que o nível de relação harmônica social precisa que você construa possibilidades para todo mundo. Quem acha que vive num outro tipo de gueto, por exemplo, a gente fala muito quando a gente está na rua, a gente tem uma preocupação profunda com esses meninos e meninas